Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Muito bom dia. Com essas palavras de Jesus, nós começamos mais um dia. Um dia os discípulos perguntaram ao Senhor como é que eles poderiam orar e Jesus passou a lhes ensinar como é que eles deveriam orar. E a primeira expressão de Jesus para os seus discípulos é: Pai nosso que estás nos céus. Nós temos um Pai no céu, um Pai de amor, um Pai que ama os seus filhos, um Pai que cuida dos seus filhos, supre as suas necessidades. Não há necessidade de viver um dia ansioso esperando um novo dia, porque Deus nos dá o pão para hoje, a semana que vem Ele nos dará o pão de novo, amanhã não irá faltar o pão e assim sucessivamente. Todos os dias, se confiarmos no poder de Deus, jamais irá faltar o pão de cada dia na nossa casa. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 25, o versículo 1. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti os louvores, o teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Se nós pudéssemos a cada dia expressarmos o nosso louvor a Deus, tenha certeza que a nossa vida seria muito mais ricamente abençoada pelo céu. Isaías começa agora uma sessão de louvor ao nome do Senhor. O remanescente que foi protegido por Deus, esse remanescente reconhece que ele precisa se voltar para o seu Deus com ações de gratidão, com ações de louvor, com expressão de adoração. O remanescente está feliz porque nesse momento eles precisam oferecer para Deus uma resposta de tudo aquilo que Ele fez por eles. São imerecedores, reconhece que são falhos, mas pelo fato de Deus os amar em consequência das suas falhas, nesse instante, o que lhe cabe é expressar a sua adoração ao Senhor através do canto. O plano de Deus em salvar o pecador não foi uma ideia de última hora. Mesmo antes que o ser humano fosse criado, Deus já tinha se proposto a enviar o seu Filho para que ele pudesse morrer morte de cruz. Se o ser humano pecasse, Deus já tinha planejado há séculos atrás, há milhões de anos, o meio pelo qual ele iria resgatar os seus filhos, para que todo aquele que cresce nele livremente teria o direito de viver eternamente mais uma vez ao lado do seu Deus. Como nós podemos observar no versículo 2, a nação citada aqui nós entendemos como sendo a nação de Babilônia. Foi ela que tentou assumir o controle de todo o mundo, tentando fazer mal a todas as nações, inclusive a Jerusalém. Se Deus não tivesse se manifestado, Babilônia teria assumido o controle da terra. Mas há um soberano assentado no trono, é Ele que rege todas as nações. Deus jamais irá perder o controle do universo para alguém ou para algum reino. Ele irá um dia colocar um ponto final na história do pecado. Se foi Ele que iniciou todas as coisas, dando origem a todas as coisas, será Ele mesmo que um dia voltará aqui a essa terra para colocar um ponto final na história do pecado. O nosso Deus é rocha e fortaleza para todo aquele que busca auxílio nele. Da mesma forma como Deus protegeu Judá de Sanaqueribe e 184 mil soldados da Síria foram destruídos com a força de apenas um anjo, Deus hoje também promete proteger os seus filhos, mas é necessário confiar nele, é necessário recebê-lo como sendo a única rocha da sua vida. Nós não podemos depositar a nossa confiança em nenhum outro Deus. Se crermos nele, se nos colocarmos nas suas mãos, tenha certeza que da mesma forma como Deus preservou a linhagem de Judá e da linhagem de Judá nasceu o Messias, Deus também irá salvar a nossa vida para que um dia herdemos a salvação em Jesus Cristo. As tempestades citadas no livro de Isaías são comparadas às forças do mal. Tudo aquilo que Satanás causa de mal aos seres humanos é entendido como sendo as tempestades satânicas. Mas um dia, o cântico de vitória dos inimigos do povo de Deus será silenciado e será o povo do Senhor que irá cantar o hino do Cordeiro, o cântico do Cordeiro, o cântico da vitória. Cantar por último será muito melhor, terá muito mais sabor, porque além de louvarmos o nome de Deus, nós o teremos ao nosso lado e viveremos eternamente ao lado do nosso Salvador. Isaías capítulo 25, versículo 6, a Bíblia diz o seguinte:
O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Será dentro desse contexto que Cristo será coroado como Criador, Rei, Salvador e o nosso Senhor por toda a eternidade. Todos os seus súditos são os remidos dessa terra, o seu remanescente, aquele povo que lhe amou, o povo que lhe foi fiel, que lhe prestou homenagem, que lhe adorou por toda a sua vida. Esse povo estará nesse momento da coroação de Cristo. Será Ele mesmo que irá reger todas as nações. Nós estaremos ao lado do nosso Deus, ouviremos as suas palavras. Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança a terra que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. E nós estaremos ao lado do nosso Cristo para todo sempre. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros. Eles não ficarão esquecidos nessa terra. Eles se levantarão do pó da terra, cada um revestido com um corpo imortal, transformado, não mais debilitado pela enfermidade, não mais sofrendo as doenças desse mundo, mas estaremos livres de todo mal, de todo sofrimento que esse mundo nos escraviza. Nós seremos chamados pelo nome e o nosso Deus nos dará a alegria de estarmos com Ele, vivendo com Ele, com os seus santos anjos, por toda a eternidade na Nova Jerusalém. Feliz é aquele que hoje permite que Deus habite no seu coração. Hoje vale a pena renunciar a esse mundo e viver uma nova vida ao lado do Senhor. Há muitas pessoas que sofreram nesse mundo. Há muitas pessoas que perderam a sua vida por causa de Cristo. Quantos cristãos foram lançados dentro de arenas e feras devoraram os cristãos? Quantos cristãos foram colocados dentro de fornalhas em nome de Cristo, mas eles optaram em amar ao Senhor e renunciar à sua própria vida. Cristo voltará aqui essa terra em função dos seus filhos. Cristo voltará aqui essa terra para trazer libertação do pecado. Será o próprio Cristo que irá enxugar dos nossos olhos as nossas lágrimas. Viver ao lado do nosso Deus valerá a pena e cada um de nós reconheceremos que valeu a pena renunciar à nossa vontade para viver dessa terra e viver exclusivamente para o Senhor. Somente naquele dia os nossos olhos se abrirão para toda a beleza, para toda a magnitude que Deus tem preparado para todos os seus filhos. Haverá um brado de alegria, haverá um grito de satisfação. Todo aquele que faz parte do remanescente de Deus levantará os seus olhos para o céu e falará: esse é o Deus em que nós aguardávamos, esse é o Deus em que nós esperávamos. Todos nós depositamos a nossa esperança nesse Deus. Renunciamos viver para essa vida, para viver para o nosso Salvador. Feliz é aquele que coloca o seu coração nas mãos desse Deus, que ama o seu Deus com todas as suas forças. Aquele que almeja de fato viver ao lado do seu Senhor, hoje precisa tomar as suas decisões, fazer as suas escolhas em viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. No mundo em que vivemos, existem muitos falsos cristos, falsos profetas, falsas religiões. Há quantas religiões que beberam de Babilônia e estão ensinando uma mentira como se fosse verdade. Mas aqueles que estudam a palavra de Deus precisam ter plena consciência que a vida que estão levando estão em harmonia com a palavra do Senhor. Porque a referência que Deus irá usar, o parâmetro que Deus irá usar para salvar os seus filhos é a sua palavra. Aqueles que de fato se harmonizaram com a sua palavra precisam hoje estar em paz, seguros, que estão caminhando pelo caminho seguro. E quando Cristo voltar, será esse remanescente que será salvo para viver com o seu Deus eternamente. Como nós podemos observar no versículo 10 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Moabe é entendida como um povo inimigo do povo de Deus. É o último mal a ser vencido, mas será vencido pelo poder do Senhor. O próprio Deus irá pisar toda a terra de Moabe, será para sempre esquecida. O nosso Deus estabelecerá o seu reino nessa terra. Não mais haverá morte, não mais haverá sofrimento, não mais haverá batalha. Os filhos do Senhor estarão livres de todo mal. E aquele que escolheu viver ao lado do seu Deus, nesse momento, receberá das mãos do seu Senhor uma coroa e reinará com o seu Deus por toda a eternidade. As ações de Deus em prol dos seus filhos, no momento da história em que nós estamos vivendo, poderíamos comparar a um pai de amor que vê os seus filhos ser atacados por uma fera e ele se vale de armas para defender os seus filhos.
Em vez de pensar na sua vida, Ele está pensando na vida dos seus filhos. Se nós olharmos para a história, nós veremos o próprio Deus renunciou viver a sua vida para morrer em prol dos seus filhos. Hoje, nós precisamos apenas crer no sacrifício de Cristo, nos colocarmos em suas mãos, vivermos uma vida de obediência. Se nós, na verdade, amarmos ao Senhor mais do que nós amamos essa terra, tenha certeza, o céu irá se abrir para cada um de nós. Todos nós um dia receberemos das mãos do nosso Deus a alegria, o privilégio, uma coroa, para que vivamos ao lado do nosso Deus eternamente. A Bíblia fala que haverá festa no céu. A festa se dará dos remidos que foram salvos dessa terra, porque aqueles filhos que estavam envolvidos nesse mundo de pecado, cercado com tantas tentações, com tantas lutas, mas são esses filhos que foram resgatados dessa terra e estarão livres de todo mal, de todo sofrimento. A Bíblia fala que haverá regozijo no céu. Aqueles que serão redimidos cantarão um hino que somente eles saberão cantar, porque irá tratar da experiência do sofrimento que passaram nesse mundo. Será um momento de muito regozijo, de muita satisfação. Feliz é aquele que terá a alegria de estar ao lado do seu Deus, dos seus queridos, vivendo para todo sempre. Oxalá, amigo, que eu e você, nós possamos estar entre esse grupo de pessoas, os remanescentes de Deus. Se nós estivermos ali, tenha certeza que valeu a pena ter vivido nesse mundo, renunciado em viver as práticas desse mundo, para viver a palavra do Senhor em harmonia com o desejo de Deus. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia estarmos ao lado do Senhor. Queremos viver mais para o Senhor e menos para essa terra. Molda o nosso coração, perdoa os nossos pecados. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. E o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.